Boa noite mais uma vez a todos. Bom, pelo menos para mim, sempre uma alegria poder estar aqui de quinta, todos os dias, mas de quinta para mim é especial. Não sei porquê, acho que pelo carinho pela obra, né? Então se torna mais que especial. Nós estamos então no item 6 da introdução, no resumo da doutrina espírita, né? Resumão. E nós paramos na semana passada na escala espírita. Eu não sei vocês, mas eu levei uns dias pensando ali. Lógico que a gente não se acha nela, né? Natural que a gente não consiga se achar. Mas não sei se vocês pensaram nisso, mas eu pensei bastante nessa escala. Quanto que a gente precisa realmente entendê-la para dar os passinhos, né? Entendendo onde nós estamos. Então nós falamos dos 35 princípios que Kardec trouxe. Nós falamos no 14, né? 14º parágrafo, 16º parágrafo, né? Que tem 2 parágrafos de introdução, na lei de progresso. Vê se vocês acham aí. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem. É o 15. Acharam aí? Sim? Então, só para nós lembrarmos de novo, o 13, nós falamos sobre as diferenças de espíritos, e tem espíritos diferentes um do outro, como nós também somos diferentes um do outro. E aí, Kardec colocava no item 13, na diferença dos espíritos, que a diferença nossa está no poder, na inteligência, no saber e na moralidade. Então é como se nós olhássemos cada um de nós e cada um de nós tem condições diferentes, características diferentes. Quando ele trabalhou o item 14, ele já falou sobre a hierarquia dos espíritos. Então, cada um está numa classe, cada um tem as suas características, mas há hierarquias. Há alguns que estão acima, outros que estão abaixo, né? Então, tanto que ele define a primeira, a segunda e a terceira ordem. Então, por que nós estamos falando isso? Para entender a lei de progresso. Como nós fazemos para sair de uma ordem e ir para outra ordem? Como que nós conseguimos, então, entender quanto mais próximo de Deus nós estamos? Quanto mais próximo, mais a ordem vai aumentando. Nós estamos aí na terceira ordem. A segunda e a primeira são os perfeitos. Quanto mais, então, nós nos aproximamos de Deus, quanto mais a pureza do nosso coração, mais nós temos condições de olhar nessa ordem, tá? Todo mundo achou mesmo? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Então, nós vamos entendendo pela própria lei de progresso que todos os espíritos vão progredir. Essa ideia de que nós somos assim, vamos ficar assim, nascemos assim, nós não vamos mudar, né? Isso não existe. A condição é que nós, de fato, ao passar do tempo, vamos progredindo, né? Passando, então, de diferentes graus, de escadinha para escadinha. Se nós olharmos na nossa própria vida, nós já mudamos e melhoramos muito desde quando nós ganhamos consciência ou viramos adultos, vamos dizer assim, olhando para a nossa vida. Talvez ainda não subimos, né, de classe, mas nós já melhoramos. Então, quando nós paramos a pensar na condição de espírito, desde quando nós fomos criados até chegar à condição humana, e na condição humana, o quanto nós temos já avançado da época dos primitivos até hoje, então, nós já percebemos aí que nós já temos passado de um degrau a outro, né? Mas que há muitos outros que nós vamos precisar. Então, nós não ficamos na mesma ordem, muito pelo contrário, nós vamos passando por hierarquias. A própria lei de progresso nos fala isso. Se nós buscarmos a lei de progresso, que é a questão 780 do Livro dos Espíritos, lá ela vai falar para nós sobre a inteligência e a inteligência motivando a melhoria moral, né? Então, é sempre esse olhar moral que nos coloca a subir os degraus. Mas Kardec colocou uma pergunta
sobre a progressão dos espíritos, porque nós ainda temos dificuldade de olhar para um irmão nosso, principalmente se ele é um irmão ainda muito na prática do mal, e entender que um dia ele vai ser um espírito bom. E a gente acha, não, esse é muito mal, então eu excluo ele, e esse aqui já é melhorzinho, então a gente começa a olhar com outros olhos. Então Kardec coloca na questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Então, ele está perguntando, quando eu vejo alguém que está abaixo de nós, ele é assim e não vai mudar, ou ele vai melhorar com o tempo? Porque senão a gente olha para a pessoa e já trava que aquela pessoa daquela condição, naquela natureza, e não entende essa lei de progresso, que é uma lei natural, uma lei de Deus. A resposta deles, dos espíritos, são os mesmos espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, nós melhorando, nós vamos passar para outra ordem mais elevada. Tá bom? Isso está bem claro? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Então, nós vamos chegar à angelitude um dia. Está claro para todo mundo. Não é as asinhas que vão crescer, mas pode ser as asinhas morais, né? No item 16, Kardec vai apresentar para nós o objetivo da encarnação. Por que a gente encarna, né? Nós paramos para pensar, porque essa pergunta, por que é que nós encarnamos, deveria ser a pergunta primordial sempre que nós acordamos. Por que eu estou aqui? Por que mais um dia eu tive a oportunidade de abrir os olhos? Por que mais um dia eu tive a oportunidade de estar na carne? Qual o objetivo da encarnação? Por que eu estou aqui? E aí, entendendo o porquê que eu estou aqui, todos os meus atos precisam ser baseados nisso. É como se eu definisse qual é o meu propósito. Eu defino um propósito e eu vou atrás dele. Aconteça o que acontecer. Então, por que eu encarno? Né? O objetivo da encarnação. Essa melhora, mudando de escalas, progredindo, né? Se efetua por meio da encarnação. Então, só há um jeito de eu melhorar como espírito, encarnando, estando na carne. Porque a gente pensa, bom, quando eu desencarnar, eu me preparo melhor e aí eu venho, né, com mais força, eu venho mais esclarecido. Mas, na verdade, é na carne, encarnado, que nós vamos provar que realmente nós vamos conseguir avançar. Então, é aqui que nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Tá? Então, essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Então, tem expiação e tem missão. Muitas vezes nós olhamos a vida de alguém que é uma vida muito dura. De repente, uma mãe que passa condições adversas num lar. E a gente pode dizer assim, imagino que essa mulher foi na outra vida, para estar espiando dessa forma. Mas às vezes ela veio num processo de missão. Então, naturalmente, nós batemos o olho e queremos definir a expiação. Mas nós temos dificuldade em entender a missão. Tá? Então, assim, para alguns estão vivendo um processo de expiação, de ajuste. Ajustar aquilo que no passado deixou de fazer, deixou desajustado. Agora é a oportunidade de ajustar. Aquilo que errou no passado, agora é a oportunidade de acertar. Para outros não, vieram com uma missão. Todos trazem missão a fazer. Às vezes missões pequenas. Agora, grandes missões são alguns. Então, alguns estão passando o processo da missão, outros da expiação. E há espíritos que estão passando expiação e missão juntos. Tá? A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer no sentido de ter, não sofrer da sofrência, né, mas de passar, né? Que lhe cumpre sofrer repetidamente até que haja atingido a absoluta perfeição. Repetidamente e absoluta perfeição. Lembra que a condição lá da ordem que nós precisamos chegar é a perfeição. Né? Então, para eu chegar à absoluta perfeição,
que é aquilo que Deus espera de nós, eu vou passando repetidamente, quantas vezes for necessário. Não tem como eu pular a etapa e chegar à condição de espírito perfeito? Não. Eu preciso cumprir todas as etapas, ajustar tudo que eu tenho desajustado. E nós falamos isso porque muitas vezes nós vamos achar assim, ó, a esteira da vida vai indo e uma hora ou outra a gente vai virar espírito perfeito. Então, nós vamos encarnar para que nós nos condicionemos a espíritos perfeitos. Nós temos responsabilidade nesse processo. É uma espécie de filtro. Então, a encarnação é um filtro. O que um filtro faz? Deixa algumas impurezas e passa a água ali. Mas muitas vezes, vamos pensar num processo do café. Eu coloco o pó do café, jogo água, o pó não vai, às vezes vai ter um pouco de pó. Mas a água embaixo ainda sai escura. Então, quantas vezes eu tenho que passar ali dentro de um filtro para que a água pudesse ficar cristalina, né? No café eu nem sei se ela ficaria, mas nesse processo de filtro, quantas vezes a gente tem que passar até conseguir deixar pura, né? Ou depurador, de onde sai mais ou menos purificados. Então, às vezes a gente vem para a encarnação, uns saem mais purificados, outros saem menos. Porque vai depender de como encarou a vida, como entendeu a encarnação. Então não é porque nós estamos vivendo juntos que todos nós vamos caminhar nessa purificação junto. Cada um segundo a sua obra, como dizia Jesus, né? Cada um de acordo com a maneira que vê ou enfrenta a vida. Tá? Jura? Ó. Não. Ah, o teu é maior, né? É verdade. Ó. Esse aqui é do Guilhom. Tá. Mas se vocês não acompanharem aí vai ficar ruim, né? O teu tá igual? Ah, o sentido tá no mesmo. Tá. É. Bom. É. Teu tá igual? Tá? Só muda as palavras. Tá. Bom. Então vamos. Rô, segue aqui. Esse teu... Aqui já tá no 20, aí tá no 16. Não, nem número tem. Depois eu te dou uma versão dessa. Eu tenho uns 10 em casa dele. Bom, nessa questão da purificação, do objetivo da encarnação, então a questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para nós o que esperar da encarnação, né? Então, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim, ou seja, com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então, nós encarnamos para chegarmos a esse estágio de perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Quando nós olhamos sofrer, eu preciso viver aquilo que as vicissitudes, as mudanças que a vida vai nos colocando. Adianta eu só querer fugir dos problemas? As lições chegam para nós, eu vou buscando outros caminhos e não aprendo. Eu vou Não, então é preciso que a gente de fato esteja mergulhado naquilo que Deus tem nos convidado.
e dali que a gente busque o melhor. Porque se não for assim, uns vão depurar mais, outros depurar menos. É como se nós lembrássemos do bem sofrer e do mal sofrer. Sofrer, todos nós sofremos, mas quanto de fato bem sofre? Quanto tira o ensinamento daquela lição? Para nós chegarmos a essa perfeição, precisamos bem sofrer, né? Tá bom? E ela continua, né? Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então quer dizer que além de olhar para a nossa vida, nós temos que contribuir para a obra da criação. Nós estamos encarnados porque Deus age na criatura pela criatura, nós já falamos isso. Então qual é a minha parte na melhora da própria humanidade? Que seja no lar, que seja em mim, mas que seja naqueles que estão em volta de mim, que seja além um pouco, na própria sociedade, no trabalho. Eu tenho que me suportar as minhas condições para que eu possa contribuir na obra da criação, na obra divina. Então nós estamos entrelaçados, todos nós. A encarnação não é uma visão apenas para nós. Nós temos que olhar o plano divino geral. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, nós vamos, para executar, nós precisamos de um instrumento. Qual é o instrumento? O corpo, que pega as características cada um de um mundo, né? Então, nós precisamos lembrar, no item 56 da segunda parte do Livro dos Médiuns, lá ele vai falar sobre as características do corpo. Isso ficou uma dúvida na semana passada. Então, toda a forma que o espírito vai encarnar é uma forma humana, mas é igualzinho nós. Diz que é quase igual, muda algumas características, porque está falando de outros mundos, né? Então pode ser que um mundo mais avançado eu não precise de 5 dedos, eu posso precisar de 2 dedos. Pode ser que eu não precise de 2 olhos, preciso de um olho só. Mas a forma é mais ou menos igual. Isso ficou uma dúvida na semana passada, tá? Então serve 2 pernas? Pode ser 3, ou pode ter uma. Mas a forma é mais ou menos igual, tá? Por isso, quando desencarna, ele mantém essa forma humana de acordo com a necessidade do planeta em que ele estava. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, nós mesmos nos adiantamos, né? Aí Kardec coloca uma observação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, seres corpóreos que estão encarnados, a ação, agir, né? É necessário para que o universo avance, tá bom? Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus, dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encaixa, tudo é solidário na natureza. Então, nós estamos todos intercalados, todos solidários um para com o outro. É a lei de solidariedade. Tá bom? E dentro dessa lei de solidariedade, nós precisamos contribuir com a obra divina e, contribuindo para a obra divina, nós também vamos melhorar. Tudo bem? Então não é viver por viver. Não dá mais para acordar e vamos sem pensar. Não dá, né? Mas tem dia que eu esqueço que eu sou espírito, de verdade. Eu me esforço para lembrar. Porque se você lembra que é um espírito encarnado, você começa a fazer as coisas diferentes. Mas a gente entra tão no automático e tem vezes que tem dia que eu esqueço. E eu insisto para que eu não esqueça, mas tem dia que, né? E faz toda a diferença, né? No item 17, Kardec vai trazer sobre a desencarnação. Então ele está falando dos princípios, lembra, né? 35 princípios apresentados e depois ele vai ter refutações a fazer. Desencarnação. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova experiência material,
após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito de erraticidade. Então, quando nós desencarnamos, nós voltamos, o espírito volta, a alma encarnada volta ao mundo dos espíritos. Então, ela deixa de ser a alma encarnada, que Kardec diz, e volta a ser espírito. Então, nós perguntamos, onde ela estava antes de encarnar? Está aqui. De onde saíra? Estava no mundo espiritual, para passar por uma nova existência material. Nós vamos desencarnar e, consecutivamente, nós vamos passar por uma nova experiência na carne de novo. Nós precisamos depurar muita coisa. Nós ainda não somos perfeitos. Então, a gente olha e já sabe que vai ter que voltar. Após um lapso de tempo, porque ao desencarnar, nós já não voltamos na sequência. Leva um tempo, né? Então, qual é esse tempo? Tem uns que mais, tem outros que menos. Depende muito do que tem que aprender, depende muito do porquê tem que voltar. Cada um é um. Depende muito do despertar, né? Quanto tempo nós ficamos presos, mas tudo ligado à questão material. Quanto apego eu tenho às questões materiais, mais tempo, às vezes, eu demoro para esse despertar. Cada um é diferente. Então, por isso que não dá para falar assim, nossa, fulano desencarnou há tanto tempo. Será que ele já despertou? Será que ele... Não sabemos. Não é uma regra, né? Olha, já passou um ano, será? Então, não é uma regra, tá? Enquanto ele está no mundo espiritual, ele está em estado de espírito errante. Em estado de espírito, esperando uma nova encarnação. Então, o que é um espírito errante? O espírito que está aguardando a oportunidade de reencarnar. Porque parece que quando a gente lê errante, ele está numa condição porque ele vive no erro. Não. O estado de espírito errante é justamente o tempo que ele está para poder encarnar. É isso que chamamos de estado errante. Qual é o estado do espírito? Espírito errante, aguardando a oportunidade de retornar, tá? Aguardando para reencarnar. Tanto que Kardec coloca, né, nessa questão, o que acontece à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, da onde se aparta momentaneamente. Então nós saímos do mundo espiritual momentaneamente, tivemos uma experiência pelos olhos espirituais muito breve na matéria, mas aos olhos materiais às vezes é muito longo, a percepção é diferente, e a gente volta de novo à nossa morada espiritual. Tudo bem? Se eu tenho que voltar, se nós vamos encarnar, automaticamente nós temos que pensar que eu vou existir na carne, porque eu existo uma vez só, mas eu vou existir na carne diversas vezes. Por isso ele traz a pluralidade das existências. Nós vamos existir na carne por diversas vezes, até chegar à perfeição, tá? Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, quantas encarnações nós já passamos até chegar aqui? A pergunta é, a resposta que não tem. A gente não pensa nisso, né? Quando eu frequentava o centro em Catanduva, e eu ainda não tinha despertado muito para essa questão do estudo, né? Não tinha ainda tomado gosto. Teve um rapaz que falou assim, você sabia que o teu espírito é um espírito milenar? Eu falei, nossa, já me achei, né? Depois eu fui entender que um milênio não é nada nessa existência, né? Pode ser que é vários milenares que ele quis dizer, mas pode ser que é um só, quer dizer, né? Então, é por aí, nós temos que passar muitas encarnações. Então, a gente não tem essa ideia. Então, o espírito tendo que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências na carne e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, há outros mundos que também são habitados. Tudo bem?
Na minha cabeça, não é isso, mas na minha cabeça há um desenho assim, ó. Deus constrói um mundo e põe ele aqui. Aí esse mundo vai progredindo. Os espíritos que vão encarnando vão ajudando a progredir o mundo. Tá. Aí ele faz um outro mundinho. Começou do zero de novo. Só que aquele que ele construiu primeiro já avançou um pouquinho. E ele vai indo. Então há diversos mundos em condições diferentes. Há mundos mais avançados, que mais tempo estão aí. Então, quando nós vamos encarnar na condição em que nós precisamos aprender. Então pode ser que esse mundinho que eu estava, ele avançou um pouquinho e eu não vou conseguir me depurar, porque naquela etapa ainda mais primitiva que eu precisava aprender, não tem mais. Então ele passa a gente para um outro mundo que tem. E há diversos mundinhos infinitos nessa escala, né, que a gente conhece como a escala dos mundos, né? Tá? Então, há outros mundos iguais à Terra, piores do que a Terra, inferiores do que a Terra, não é piores, né? E mais avançados do que a Terra. Aliás, há muito mais avançados do que inferiores, que a Terra é uma condição mais primitiva. Tá bom? Não é? Eu aprendi, isso a gente aprende, Emmanuel faz a gente ter essa visão. Emmanuel, nas falas dele, ele sempre nos coloca assim, olha, às vezes a gente está vivendo um estado e olhando acima, e a gente fala assim, puxa vida, então tem um mundo mais avançado, tem a pessoa mais avançada, tem aquele que tem menos necessidade, tem aquele que é mais inteligente, tem aquele que tem tudo isso, mais saúde. E ele fala, olha, a gente precisa aprender a olhar aqueles que estão embaixo, não aqueles que estão acima. Os acima é só para dizer para nós, olha, você precisa chegar lá. Mas olha a realidade dos que estão abaixo, porque a gente vai lembrar de onde nós viemos e o que nós já passamos. Então é sempre esse olhar. Ainda bem que tem muita coisa melhor, mas a gente tem que lembrar o que nós já passamos abaixo. Né? Então é bem esse ponto. Desanima. Então, ou seja, tem gente pior do que a gente. Tem gente melhor, mas tem gente pior do que a gente. Né? Então a gente está sempre nesse meio, pelo ponto de vista nosso mesmo. A gente acima e a gente abaixo. Né? Há mundos acima e há mundos abaixo. Se ele está falando da pluralidade das existências, ele está falando da reencarnação. Se a gente pensa em Jesus, o eixo de ensino de Jesus também foi a reencarnação, ainda pouco compreendido. Tanto que hoje nós estamos falando sobre ressurreição, hoje é Corpus Christi e ressurreição. Hoje a igreja já começa a entender de uma forma diferente também. Haverá um momento que as informações serão universais, né, quanto à religião. Então, o eixo de ensino de Jesus foi a reencarnação. Tanto que quando ele fala a Nicodemos, a necessidade de ter que reencarnar de novo, né? De nascer de novo para ver, né? De fato, ver a Deus. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Por que eu preciso passar nesse processo de pluralidade? Porque encarnar é uma coisa. Eu encarno, então vamos pensar que é a primeira existência nossa. Só imaginar. Então Deus criou a gente, colocou no mundinho. Então eu gosto de estar nesse mundinho para você se melhorar. Mas se eu pensar só na encarnação, então eu vou melhorar o quanto eu puder, a hora que eu morrer, acabou. Agora a pergunta é outra. Por que eu vou reencarnar então? Por que eu sou chamado de novo a reencarnar? Por que eu preciso viver nesse processo da pluralidade? É para nos melhorar? Sim, mas a encarnação é esse processo. Porque eu preciso pensar, por que eu, espírita, já estou pensando na minha reencarnação? Por que eu não posso trabalhar pensando, não vou querer mais reencarnar? Eu vou trabalhar para a minha melhora, quem sabe eu consigo chegar à perfeição, que vai demorar muito tempo, mas quem sabe. E aí eu paro de pensar na reencarnação. Então qual o objetivo da encarnação? Na pluralidade das existências. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Qual justiça? Justiça de Deus. Então, o que ele vai trazer para nós? Que eu preciso me ajustar. E eu me ajustando perante as leis divinas, eu preciso de diversas encarnações, eu contribuo para a melhoria da humanidade. A própria lei de sociedade nos coloca isso.
Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Em tudo na sociedade é assim, a lei de sociedade nos convida a essa troca. E assim nós vamos ajudando a progredir a humanidade. Por isso há uma justiça divina. Por isso que eu olho muitas vezes e não entendo o que está acontecendo, porque não uso a ótica da justiça divina. Por misericórdia divina, nós estamos encarnados mais uma vez, né, para podermos aprender e juntos progredir a humanidade. Então esse negócio de que o mundo vai regenerar naturalmente é a maior ilusão que nós vivemos. Quanto nós temos contribuído, olhando para a justiça divina, para que o mundo melhore, e aí sim a gente entra no estado de regeneração. Né? Tá bom? A encarnação dos espíritos na espécie humana. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Ele vai falar sobre a metapsicose. Então, sempre nós vamos encarnar na espécie humana, nunca numa animal, nunca no vegetal, nunca no mineral. Não, sempre na condição da espécie humana. E ele colocou uma nota de rodapé. Há entre essa doutrina da reencarnação e a da metapsicose, como admitem certas seitas, uma diferença característica que é explicada no curso da presente obra. Então, no caminhar da obra, nós vamos entender o porquê que nós encarnamos somente no corpo humano. Quando nós olhamos o livro A Caminho da Luz, que é um livro de Edgar Armond, ele vai trazer sobre a evolução da raça humana. E quando os exilados de capela, os capelinos, eles são exilados, eles saem de mundos mais avançados do que a Terra, e eles vêm então encarnar na Terra. Quando eles encarnam nos nossos corpos, eles vão dizer, é quase que se nós estivéssemos encarnando em um corpo de animal. Tanta diferença, né, do nosso corpo ainda. Mas nós encarnamos sempre na condição da espécie humana. Por isso eu falei aquela observação do livro dos médiuns, na segunda parte 56, que ele vai falar, o corpo humano, como a gente olha a espécie humana, tem variações, mas sempre espécie humana, tá bom? Pode falar. Então, apesar de existir diversos tipos de humanos, pode ser Foi um exemplo grosseiro, tá? Vamos dizer assim, diferenças, mas todos são espécie humana. Isso. Ó, se a gente quer ver, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, ó. Aqui ele vai trabalhar a ação dos espíritos sobre a matéria, tá? Então o item 56, ó, que é o item que... Deixa eu ver se eu acho. Ele está falando sobre o espírito, que atua sobre a matéria. Então é o espírito, tá? Ele tem a forma humana e quando nos aparece é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Vocês estão enxergando bem? Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e lhe conserva o tipo. Então está falando que o espírito se mantém o corpo, tá? Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, ou seja, tem pequenas diferenças, não são grandes diferenças, tá? E exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio
em o qual o ser tem que viver. Então, eu tenho que viver nesse mundo, nessas características, nessas condições. Eu preciso ter uma adaptação pequena para que eu possa viver nesse mundo. Sempre é nessa forma humana, tá? Sempre, a gente está sempre olhando essa questão da aparência. Na verdade, o que vai comandar isso é a questão moral, é a questão da perfectibilidade, né? Quanto mais eu me aproximo. Então Deus colocou um limite de 0 a 10. Quanto mais eu chego do 10, digamos assim, mais sutil o corpo se apresenta, com menos necessidade material o corpo precisa. Então são essas condições, que é o que a Rô colocou. Então não é a visão, a gente está olhando a aparência e tudo mais. Se mantém a aparência, pequenas diferenças, mas é mais esse olhar moral que é o que vai comandar tudo isso, né? Exatamente isso. Em mundos mais elevados, a alimentação é outra. Tem mundos em que os espíritos conseguem retirar toda a necessidade apenas do ar. Olha que beleza, né? Mas então estamos longe disso, viu, gente? Né? Então tem essa questão, né? Tá bom? O corpo humano não reencarna como animal mais. Não. Mas a gente passou por lá, pela pedra, por tudo. Né? Animamos, sim. Quando a gente anima o mineral, a pedra, né? A gente anima o vegetal. Quando a gente chega na condição humana, a gente tem a individualização, de fato. E aí a gente caminha aí no reino animal e depois humano. Chegando ao humano, aí nós vamos caminhar a toda essa escala espírita que Kardec colocou para nós até a perfeição. Se a gente for pensar em Jesus como sendo esse modelo maior nosso, ele encarnou nessa condição. E quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa também nessa mesma estrutura. Tá? Tá. Eu tô lá no nível 1. Não aprendi nada. Tá. Eu reencarno só aqui na Terra. Ou pode ser no passado. Então você desencarnou hoje. Não aprendeu nada. A gente sempre aprende. Sempre. Tá? Mas pode ser que tem o que a gente tinha que ajustar, nós não ajustamos. E aí a Terra entrou num processo de regeneração. O resto da humanidade caminhou, quem não regenerou não volta mais. E a gente fala, bom, mas e agora? Então Deus tem lá um Terra 2, que é um outro nome, fala, a Camila vai encarnar no Terra 2 para viver essas experiências nessa condição. E tem o Terra 3, Terra 4, Terra 5, tem diversas terras nessas mesmas condições. Quando a gente voltam todos. Não tem um separadinho para cada. Não entendi. Desencarnei. Por exemplo, no mundo espiritual, se eu era desse planeta menor, Tá. aí eu fui para o mundo espiritual e outro, um planeta mais avançado, eles estão todos no mesmo lugar. Tudo na erraticidade. Todos desencarnamos na erraticidade. Aí vai escolher lá, vai ser a chamadinha, né? Vai chegar a estação de metrô, vai chamar Camila, embarque Terra 2. Essa gente não vai estar tudo junto. Não, mas vivendo no plano espiritual, né? Cada um. Com a sua evolução, né? Até no desencarnar, muito bem lembrado, nós estaremos em estados diferentes. Então nós estamos na erraticidade, mas até na erraticidade, alguns estarão em algumas colônias, outros estarão em outras condições. Às vezes a gente demora para chegar nessa condição de claridade espiritual desencarnado, ainda ficamos no que a gente conhece como sendo umbral. É um estado de consciência. Tá? Então tudo é isso. Cada um está num. Tá? Então tem gente que desencarna muito rápido e já desperta. Tem gente que passa um tempo.
Existe, esse ponto que você está falando é interessante, assim, ó, então desencarna, é tudo uma coisa só ou tem grupinhos de religiões? Nós temos que pensar de novo, é estado de consciência, então eu desencarno como eu estava aqui, né? Não é para agora eu, não, então eu vou encontrando afinidades, né? É por estado de vibração, então existe. Agora se a gente pensar assim, por que que existe essa divisão ainda? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Quando a gente sobe das escalas, aí começa a ser uma coisa só. Porque aí não tem a religião. Aí nós estamos falando, né? Então aí é a religião do amor, digamos assim. Nivaldo. Eu vou tentar explicar em que momento Deus nos criou o espírito, né? Foi essa a tua pergunta, né? Tá. Eu vou explicar muito superficial, porque na obra nós vamos trabalhar isso mais aprofundado. Mas nós temos que lembrar assim, Deus cria dois elementos. Quando ele vai começar tudo, pensa assim, a gente tem que pensar, pensa assim, ó, Deus vai começar agora a brincadeira de criação. Ele cria o material e cria o espiritual. Não somos nós. O princípio espiritual. E depois ele vai chegando até a condição de espírito. Quando nós estamos já no reino mineral, nós somos espíritos já. Tanto que Kardec, por que eu não quero falar isso? Porque Kardec, eu não quero aprofundar nisso. Kardec vai separar essa questão de espírito. Tanto que toda vez a gente vê espírito com E maiúsculo. Existe o espírito com E minúsculo, que é antes de chegar a essa condição do espírito que nós estamos falando aqui. Tá? Então, quando a gente está no mineral, nós já estamos na condição de espírito, que é o que você está falando. Tá? Mas ainda não individual. Nós ainda vivemos num processo coletivo, digamos assim. Quando a gente chega no reino animal, aí ele individualiza. Ele já é individualizado, mas daqui para frente ele vai individualizar e aí começamos a ganhar o princípio inteligente. Princípio. É o começo, mas que ainda não formou a inteligência que só no ser humano tem. Ficou claro? Não. Não? Então vamos de novo. Vamos desencarnar. Não, essa você sabe a questão, porque eu vou fazer Eu entendi. lendo uma coisa de Kardec, diz que a gente, quando espírito, nós não experimentamos, por exemplo. Nós não fomos, experimentamos. Nós experimentamos. Assim também nos outros reinos, até Chegar no animal. no animal. Nós não fomos uma planta. Mesmo porque se a gente fosse uma pedra, a gente estava lá e ainda como uma pedra. Perfeito. Uma planta. Também não fomos uma planta. Essa qualidade que tem. Nós experienciamos em comunidade espiritual. Para poder aprender tudo que aquele reino podia nos oferecer. Exato. A mesma coisa no animal. Até para poder aprender a força mecânica que existe no reino mineral, né? Depois a gente vai aprender a questão orgânica que começa no vegetal, né? Princípio vital, de energia, né? Que a planta também morre, a pedra não. Né? Então, aí depois a gente vai entrando no instinto, quando a gente entrar no reino animal. Então a gente começa a aprender sobre o instinto até chegar a essa condição da inteligência, do livre-arbítrio e a condição ou a percepção de Deus. Aí muda, que é a condição humana, né? Não. Eu sei por que você está perguntando. Nem fomos macacos na própria evolução. Né? O homem passou, modificou toda a sua estrutura, né, orgânica do corpo, mas nós não fomos, né, de fato. Né? Animamos. Nós dividimos o nosso corpo. Mas tem a evolução deles. Nós também. Nós apenas nos dividimos o espaço para que em todos os reinos. Perfeito. Por isso que nós não podemos encarnar no reino animal, porque há uma divisão entre os reinos, e uma vez avançado, nós não retornamos. Tá?
Que é o que Kardec traz exatamente agora, quando vai falar sobre a evolução e o esforço. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressiva, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então sempre a gente vai aprender alguma coisa, sempre, né? Então nunca nós podemos pensar, nossa, essa pessoa é tão má, faz tanta coisa ruim, esse daí voltou, regrediu. Não. Nós podemos até passar uma encarnação estacionados, mas a gente sempre vai aprender, mas pode ser que moralmente a gente não aprenda nada. Então pode ser que a gente passe estacionado, agora regredir a gente não regride, tá? E quanto tempo vai demorar? Aqui que é a beleza divina. O tempo que nós nos esforçarmos para isso. Está na nossa mão isso. Eu estou entendendo a lei divina, eu estou entendendo como funciona o jogo. Agora, o quanto eu me esforçar para jogar o jogo de verdade é o quanto tempo eu vou demorar para chegar à condição de perfeição. Tá? Então depende de nós, não depende do outro. Já pensou se para eu evoluir eu dependesse da Rô evoluir, ou ao contrário? Aí ela está querendo caminhar e eu estou aqui segurando ela. Ou eu querer que você evolua. Ou eu puxar você para você vir junto comigo. Então cada um tem um tempo, né? Cada um tem a sua expiação e a sua missão. Devemos nos ajudar. Exatamente. Às vezes a gente ele não sabe nada, eu estou aqui para ajudar ele. Será que sou eu que estou aqui para mostrar que é ele que está aqui? Sempre essa... Quando a gente olha as leis, as leis naturais, que Kardec coloca lá na terceira parte, essa lei de sociedade, que é esse olhar do outro, nos convida a gente começar a encarar o outro de uma forma tão diferente. Porque tudo bem, pode ser que eu esteja numa condição superior, mas o fato do outro estar numa condição inferior já nos cria uma responsabilidade, porque eu já estou enxergando aquilo, agora eu tenho como propósito também encaminhar aquele espírito. E aí para isso, às vezes não, eu preciso de mais paciência, de mais resignação. E o outro está no esforço. Então é sempre um chamando o outro para ajudar. E aí o outro olha para aquele que está mais avançado e fala assim, mas eu não consigo ser assim. Não, você vai conseguir. Então é sempre esses dois esforços juntos, senão não dá certo. Então o relacionamento é isso mesmo. E o bom de tudo isso é que ninguém regride. Então eu falo assim, puxa, mas eu vou ficar lá tentando puxar ele e eu vou regredir. Não, nunca regredimos. Tá? Evolui todo mundo. Puxar direito evolui todo mundo. A qualidade das almas são as dos espíritos que está encarnado em nós. Então, a alma, a qualidade da alma, a qualidade nossa, é o que ele está dizendo, são as mesmas dos espíritos. Nós já falamos. Não é porque eu desencarnei que agora minha qualidade é melhor. Eu sou o que sou. Eu, ao desencarnar, eu só vou perder o corpo. Tá? Está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. O homem perverso é de um espírito impuro. Vê que Kardec mudou. Ele poderia colocar num espírito bom. E aqui o homem perverso é de um espírito ruim ou má. Não, impuro. Ele ainda está impuro. O dia que ele se tornar puro, ele cai na condição de bom. Porque a gente tem que pensar que não tem o bem e o mal, é o bem. O determinismo divino é o bem. O mal é o homem que ainda não conseguiu chegar a essa condição da perfeição do bem. Então, por isso ele coloca. Quando você olha um espírito bom, encarnado, olha uma pessoa boa encarnada, é porque ele já chegou nessa condição. Aquele que ainda é perverso, aquele que ainda está se deslizando, é porque ele ainda é um espírito impuro. E um dia ele vai se depurar e chegar à condição de perfeição. Certo? Ele está. Se a gente pensar no corpo, o corpo então nessa condição que ele está colocando, o corpo é neutro. O corpo não tem
não imprime qualidade nenhuma ao espírito. Muito pelo contrário, tá bom? Pode falar. Pode? Mas assim, define as provas. Ou a prova dele é. No plano rei. Não sei. Mas assim, você entendeu? Eu tenho os espíritos. Estou lá na erraticidade, para encarnar ainda, né? Para reencarnar. Aí o espírito bom pode ser que ele venha com provas mais duras do que o espírito perverso? Pode, porque será que o perverso ele tem condição? Vamos mudar a pergunta. Quem vive mais as, entre aspas, as dores da vida? A criança ou os pais? Os pais. Porque já entende a responsabilidade. Então, esse perverso, quando a gente olha na questão espiritual, são crianças espirituais. Não adianta eu cobrar muito dele. Ele não tem condição de entregar. Por vezes, coloca um bom junto para servir de modelo, para preparar para uma próxima. Então, nós às vezes olhamos para o mal e falamos, puxa, mas não vai melhorar nada. Não, ele está só criando condição para a próxima. Então, quem às vezes vem com esse processo, um pouco dessa prova mais estendida, é quem já conseguiu ter uma visão maior. Então, muitas vezes, esses espíritos bons, ao olhar de Jesus, é quem vai passar as maiores provas. Muitas vezes, colocando ali o exemplo para que aquele espírito, depois de desencarnar, possa olhar e falar, meu Deus, era isso. Era esse o exemplo que eu estava precisando. E aí ele vem condicionado. Ou o pai, ou a mãe, por essa experiência. Uma coisa ali de propósito. É isso aí. A gente pega na família, às vezes, de 4, 3 é bonzinho e 1 é mau. Mas tem casos que é ao contrário. São 3 bichos ruinzinhos e 1 bicho bonzinho. Né? Então, quer dizer, você vê os desafios. Tem isso, né? Um vai aprender com o outro. Não é simplesmente mais. Não. Tudo tem um propósito. É isso aí. Então a gente tem que lembrar, quando a gente olha para o espírito bom, é que nós não começamos toda vez do zero. Nós vamos trazendo a carga de toda a experiência, de todas as existências na carne que nós já tivemos, né? Inclusive as experiências emocionais. Então tem espíritos que são mais fortes emocionalmente, outros mais fracos também, porque a gente traz toda essa carga de outras experiências. Ainda bem que o véu do esquecimento não deixa a gente lembrar. Porque senão complicava, né? A gente perderia o livre-arbítrio, né? A unicidade do espírito, o espírito único, né? A individualização. A alma possui sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Então nós somos seres individuais desde antes de encarnarmos, antes de nascermos. E quando nós desencarnamos, nós continuaremos a ser únicos. Nós não vamos juntar na teoria do todo. Nós somos únicos, individuais. Por isso a gente mantém a qualidade do espírito. Se a gente voltasse para um todo toda vez e perdesse a nossa individualidade, aí seria ou todo mundo bom ou todo mundo mal. Tá? Tanto que na questão 150, ó, a ideia que coloca: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos vão responder: sim, jamais a perde. Que seria ela, a alma, se não a conservasse? Se toda vez eu tivesse começado do zero, quantas experiências eu precisaria passar toda vez do zero? Né? Então, a gente lembra, quando nós estudamos o item 2, quando o Kardec foi deixar bem claro para nós a alma
como ele gostaria que a gente olhasse para ela, se a gente voltar no item 2, ele vai trabalhar bastante essa questão, né? Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Sem dúvida. Lembrança do passado. Na sua volta ao mundo dos espíritos, então quando nós desencarnamos, encontra ela todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Obrigatoriamente, como funciona o desencarne? Desencarnamos, vamos despertar e com o passar do tempo, lá o Ministério chama a gente, vamos lá ver como foi a experiência, um resuminho de tudo que você fez. Então abre para nós, eu fico pensando assim, um telão, né, plasmado, com tudo que nós fizemos, com foto, com vídeo. Se hoje a gente tem isso no celular, com data, com quem estava, que localização foi, tudo. Né? Então a gente chega lá e isso se descortina para a gente. E aí nós podemos ver naquela última vida, naquela última experiência, a vida material, o que nós fizemos. O que eu fiz aqui que estava errado, aí a gente fala, meu Deus, eu encarnei para arrumar isso. E eu não arrumei. Então aparece o plano reencarnatório, aparece todas as dívidas que nós temos de um lado ainda para escolher, aquelas 2 ou 3 que nós escolhemos para pagar, e aí começa a ver se vai sobrar algum saldo. E aí começa a dar um desespero, porque fala, meu Deus, era só 2 ou 3 aqui, eu fiz tudo, eu peguei mais umas 3 dívidas que foi lá para o monte, e essas daqui eu não ajustei, né? Então ele está colocando para nós. É isso. É isso. Só que vai piorar aqui. Porque fala, nós encontramos todos aqueles que conhecemos na Terra. Os amigos e os inimigos. Tem alguns que a gente não consegue sentir, né, pela vibração, está num estágio superior, não dá para... Mas tá, pode perguntar. Isso, por exemplo... Tá com medo já, né? Eu tô. Eu já estou vendo. A minha pergunta é sobre isso. Quando a gente é mais consciente. Eu vou chegar nessa parte. Tem, né? Nós não suportaríamos ver tudo. E também, por exemplo, está ali, às vezes está aqui há tantos anos e não, nem imagina isso, né? A gente vai ter acesso a quantas, né? Quantos frames nós vamos ter acesso? Quando, né? Porque eu vou chegar aí. Às vezes nem despertou, mas é a partir daí, né? Porque eu penso que eu não morri. Aí eu entendi que eu morri. Aí eu vou entender o plano espiritual, estou despertando, né? E aí vai chegar um momento do despertar, tá tudo bem, já entendeu o que passou, já teve os amigos e os inimigos que você está ali, tal. Bom, então vamos apresentar o que foi feito, o que não foi feito, né? Não é de uma hora para outra. Mas aqui começa a ficar complicado, porque não mostra só a tua última encarnação. Aí ele abre a pastinha 1050, aqui ó, e todas as existências anteriores. Então a gente pensa assim, eu vou chegar lá, eu vou ver dessa última. Não, nós vamos ver de todas as anteriores também. Calma que eu vou explicar isso também, tá? E se lhe desenho na memória, porque a gente perde a memória ou fica tudo arquivado no perispírito? Tudo arquivado, né? Para quanto tempo leva? Uns mais, outros menos, porque vai por etapas também, né? Mas não, acaba de desencarnar, de morrer, até ele acordar, até ele despertar, cada um leva um tempo, né? Porque tem uns que é mais rápido esse estado de consciência, outros menos. Então, lembra na mediúnica, tem espíritos que estão anos aí, anos e anos ainda não despertaram, né? Tá? Com a lembrança de todo o bem
e de todo o mal que fez. Então, pela lei divina, nada que nós vamos fazer se perde. Nenhum mal que eu fiz vai se apagar depois que eu desencarnar, mas nenhum bem também. Então as virtudes também seguem. Agora aqui está um detalhe. Será que eu tenho condição de retornar às existências até o momento em que eu era um assassino? Quão bem isso vai me fazer nesse estado, quão mal? Então, nós não suportamos ver todas as existências. Há um limite para que não prejudique também. Porque senão eu vou ver tudo aquelas barbáries que eu já fiz e aí, não. Tem coisas que você já ajustou, tem coisas que não é para agora. Então tem esse olhar também. Tá? Mas que esse véu se abre, isso aí ele se abre. Então por isso que a gente tem que pensar, o que nós estamos fazendo aqui, com qual espírito de coragem a gente de fato reencarnou. Não sei nem por onde começar. Né? É isso aí. Não sei se é bom desencarnar ou ficar encarnado. Toda a listinha, né? Muito bom. Então, a listinha tem o bem e tem o mal. E tem o bem que eu deixei de fazer. O bem que eu deixei de fazer, ele cai em que fileira? Só existe o bem ou o mal? Tem o mal que você também. É. Não, mas quando Kardec questiona os espíritos, é uma questão 600 e alguma coisinha ali, 630 para frente. Ele vai perguntar assim, para agradar a Deus, para ter o nome registrado no livro, né, basta eu só não fazer o mal? Ele vai dizer, não, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Somos responsáveis por todo o mal que acontecer em decorrência do bem que eu não fizer. Então, se eu não fiz o bem, pode ser que eu não faça o bem, e aí não teve mal nenhum, não aconteceu nenhum mal, está tudo bem. Mas me define um momento que você era para fazer o bem e esse bem não gerou mal. Porque o simples fato de eu fazer um bem ali que vai impactar uma formiga já é um bem. Então, se eu deixei de fazer alguma coisa por bem, eu já fiz o mal. Então a gente ainda está nessa condição. Né? Então não tem uma fileira do meio. Deixou de fazer, caiu no mal. Né? Então os espíritos vão entrelaçando a gente assim, de uma forma. Não deixar para depois. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Tem mais 10. Então aí a gente mata os 10 na próxima. Também a gente vai embora com a lição de casa e lembrar. Eu não sei se vocês assistiram, eu não sei se é esse o nome do filme. Minority Report. E você tem consciência, né, de tudo aquilo que vai acontecer. Então abre-se as telas assim, ó, e você vai tendo consciência até na vida do que aconteceu e do que já vai acontecer. Que dirá quando a gente ganha isso no plano espiritual. Então, qual é a solução? Se nós queremos chegar a essa perfeição, entendendo a encarnação, nós temos que desencarnar apresentando imagens melhores. E esse é o nosso esforço diário. Se eu erro aqui, eu tento reajustar para quando chegar lá, pelo menos, falar, ó, eu errei aqui, mas olha na pasta lá, tem uma coisa boa lá, né? Então não vamos olhar só a pasta ruim. Então esse é o desafio nosso. Fica mais fácil viver assim, não fica? A gente sabendo como funciona a lei. Fica, né? Não sei se fica, não. Precisa da cobrança cotidiana. Ah, mas no item, até o item 23 aqui, Kardec já enrolou todo mundo aqui. A gente
Às vezes uma regrinha básica de tudo para uma pessoa é muito complicada, É. para outra É isso aí. Quem gostaria de fazer a prece?